Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo de um jeito totalmente diferente de tudo que você já viu. Sem mais delongas, episódio de hoje, o fenomenal Fenomobil. A rivalidade, o motivo dos mais impressionantes duelos da história. Forças que se enfrentam em um embate de vida ou morte. E se essa rivalidade for entre parentes, as disputas ficam mais aflitivas. E se forem entre irmãos gêmeos, aí nem se fala. No mundo do automóvel não é diferente. O episódio de hoje continua a história do personagem do episódio anterior, sobre o Ciclonete. Agora falaremos sobre seu irmão gêmeo, um triciclo da concorrente Phenomen, que causou uma das primeiras disputas judiciais envolvendo fabricantes de automóvel. Tudo começa em 1863, quando o engenheiro e inventor Carl Gustav Hiller nasceu em Zittau, na Saxônia, filho de um mestre carpinteiro local. Ainda bem jovem, foi trabalhar na indústria têxtil. Ele se dedicou a melhorar a produção dos novelos de linha e pompons feitos naquela indústria. Por volta de 1890, ele viajou para a Inglaterra e se impressionou com as novas bicicletas de segurança que haviam chegado ao mercado britânico. Ele conseguiu um contrato exclusivo com a Rover para a venda de suas bicicletas na Alemanha. Uma vez em casa, ele começou a trabalhar na melhoria desse tipo de bicicleta, tornando-se sócio e mais tarde proprietário da Zittauer Maschinenfabrik Müller und Poisgar. Desenvolveu ainda mais as bicicletas Rover e as vendeu com sucesso. Já em 1894, esses veículos de duas rodas tinham o nome de Phenomen Rover no quadro. Em 1898, Hiller assumiu o controle total da empresa e a partir de então fabricou suas próprias bicicletas. Suas bicicletas experimentaram um enorme boom durante esse período e Hiller aproveitou ao máximo essa situação. Nesse contexto, ele renomeou a empresa para Phenomen Fahrradwerk Gustav Hiller. Em 1906, a gama incluía 6 modelos de bicicletas: femininas, masculinas, de estrada e de corrida. Não demora muito e após alguns anos de experimentação, as primeiras motocicletas são adicionadas à linha de produtos. Nos primeiros anos do século XX, a maioria dos fabricantes de bicicletas também passaram a fabricar motocicletas. Hiller reconheceu essa tendência e no começo de 1900 passou a desenvolver motocicletas usando suas bicicletas por base. No início, as motocicletas ainda eram equipadas com motores da Fafnir, uma empresa da Renânia, mas desde 1903 foram instalados motores monocilindros de 4 tempos de fabricação própria. Com a troca do motor, o quadro da motocicleta foi reforçado e foram utilizadas rodas de 26 polegadas com pneus de 2,25 polegadas. Constantes desenvolvimentos e melhorias também levaram a um novo motor de 2 cilindros em V. Depois de 1904, o engenheiro Franz Rittel e alguns anos depois seu designer Vasily Svetescu, sim, os mesmos criadores do Ciclonete, deixaram a Cyclonwerk, a empresa que o próprio Rittel ajudou a criar, e foram trabalhar adivinha onde? Isso, na Phenomen, a sua concorrente da Saxônia. Como o recém-criado Ciclonete já era um imenso sucesso, Gustav Hiller incumbiu a dupla a construir um triciclo similar com a mesma configuração, o qual foi batizado de Fenomobil. O novo veículo ficou tão parecido com o Ciclonete que até hoje gera confusão. Entre as semelhanças, ele também usava uma cobertura de vime trançado em torno da estrutura tubular de aço
e da construção muito simples de 3 rodas com um motor montado sobre a roda dianteira. Mas a publicidade da época afirmava que o Fenomobil não só não imitava o ciclonete, mas que ele representava um avanço completamente superior na construção e desenvolvimento do triciclo moderno. Logo começou a produção em série do Fenomobil, utilizando o mesmo sistema das motocicletas Phenomen, de caixa de câmbio de 2 velocidades e neutro sem marcha ré. O motor de 2 cilindros em V de 880 cilindradas e 6,2 cavalos de potência tinha válvulas laterais, sistema também conhecido como side valves. Assim como seu irmão gêmeo, a tração dianteira diretamente sobre a roda acabava eliminando as correias e correntes longas e inseguras. O consumo de combustível é mínimo, tornando a operação extremamente econômica. Ele também poderia vir nas opções de 2, 3 e 4 lugares, além da versão de entregas. Em 1907, ele foi apresentado ao público no Palácio de Cristal de Leipzig, o mesmo local onde alguns anos antes o ciclonete também havia sido lançado. Os diretores da Cyclonwerk não ficaram nada contentes em uma concorrente lançar um produto quase idêntico, projetado pelos mesmos engenheiros e lançado no mesmo local. Tudo isso parecia uma afronta. Era hora do contra-ataque. A Cyclon foi aos tribunais alemães por quebra de patente e em 12 de abril de 1910, a Câmara de Patentes do Tribunal Distrital de Berlim decidiu a favor da Cyclon, condenando a Phenomen a interromper a venda do Fenomobil para mudanças consideráveis em seus sistemas de transmissão e suspensão dianteira, a fim de não infringir as patentes de propriedade da Cyclon. A Cyclon divulgou na imprensa um anúncio público em que relatava sua vitória judicial. A Phenomen também publicou outro anúncio público, afirmando que o processo se referia a um modelo de Fenomobil já fora de catálogo. Agora a luta foi dos tribunais para os jornais alemães. Uma verdadeira guerra de narrativas, em que cada empresa se dizia lesada pela outra. Mas isso não impediu o Fenomobil de ter bastante aceitação popular, assim como seu rival, o ciclonete. No mesmo ano de 1910, a potência subiu para 9 cavalos, chegando à velocidade máxima de 50 km por hora. O eixo traseiro rígido, suspenso por molas do tipo C, passou a usar molas semi-elípticas. Seu peso total chegava a 320 kg. O garfo dianteiro tinha molas helicoidais encapsuladas. O freio de pé atuava apenas nas rodas traseiras, sendo um sistema de cinta externa, um freio de fricção mecânico. Para provar que o Fenomobil não era apenas um ciclonete genérico, a Phenomen passou a inscrevê-lo em competições automobilísticas pela Europa. Em 1913, o próprio Vasily Svetescu, o designer do Fenomobil, competiu como piloto na Semmering Hillclimb, uma corrida de montanha promovida na Áustria pelo grande hotel Panhans. O Fenomobil se tornou o vencedor, depois de uma década de vitórias consecutivas da Mercedes. Em 1912 é apresentada uma nova geração do triciclo, que, tal qual seu irmão mais velho, substituiu a cobertura de vime trançado por uma carroceria de aço estampado, que, apesar de oferecer mais conforto e segurança, fez o peso quase que dobrar, chegando a 600 kg. Devido a isso, o pequeno motor V-twin foi substituído por um motor de 4 cilindros paralelos, de 4 tempos e refrigeração a ar, com cilindrada de 1.548 cm3 e 12 cavalos de potência. Para melhorar a refrigeração, 2 pequenas ventoinhas foram instaladas de frente aos cilindros. Estavam à disposição as versões de 2 e 4 lugares, além da versão de entregas.
Logo, diversos taxistas da Europa começaram a utilizar o fenomobil. Frotas de táxis de 3 rodas podiam ser vistas em Frankfurt, Düsseldorf, Paris e Berlim, além de outras metrópoles da época. Mas, sem dúvida, a versão de entregas era a mais vendida e era utilizada em todo tipo de negócio. De uma rede de mercearias suecas a uma requintada sapataria. Ou então como outdoor ambulante. Ou ainda para entregas de uma padaria. Seja como for, o fenomobil furgão era uma visão comum nas grandes cidades europeias. Na Escandinávia, a única roda dianteira era coberta com correntes e esquis eram colocados no eixo traseiro, tornando um triciclo um verdadeiro carro de neve. De todos os países europeus, a Suécia parece ter sido o local em que o fenomobil se tornou mais popular, como podemos ver nessa carreata em Estocolmo no ano de 1913. Justamente nesse ano, Gustav Hiller faleceu. E depois de algum tempo, seu filho Rudolf Hiller assumiu a direção do setor fabril. O Brasil veio a conhecer o fenomobil através da casa Bullmann, uma sucursal da firma Bullmann & Sohn de Braunschweig e Hamburgo, que havia sido estabelecida no Rio de Janeiro em 1904 pelo comerciante Francisco Vilmar, que apesar do nome era um imigrante alemão nascido em Berlim. A loja ficava na Rua dos Beneditinos, esquina com a Avenida Rio Branco, e apesar dos materiais gráficos serem o principal produto importado pela loja, eles logo começaram a importar máquinas e caminhões da marca Ehrhardt, de Düsseldorf, além de pneus Peter Union, também importados da Alemanha. Vilmar, inclusive, iria obter em 1913, da Prefeitura do Distrito Federal da época, uma licença para a primeira linha de ônibus do Rio de Janeiro. Seu itinerário era da Avenida Rio Branco até a Praça Tiradentes, usando seu auto-ônibus Ehrhardt alemão. Enquanto isso, na Alemanha, o fenomobil fazia história. Por exemplo, um alfaiate chamado Heinrich Ebert era vítima da poliomielite e tinha seus movimentos limitados. Como o fenomobil tinha apenas um pedal de freio e seus controles simples podiam ser acionados com apenas uma mão, era o veículo ideal. Ele economizou e adquiriu o seu em 1908. Ebert ficou famoso em Berlim, desfilando a bordo do seu simpático triciclo, visitando clientes e buscando tecidos. É provável que ele tenha sido a primeira pessoa com deficiência física a dirigir na Alemanha. Mas a alegria de Ebert acabou durante a Primeira Guerra Mundial. Da mesma forma como os ciclonetes foram requisitados para o esforço de guerra, a maioria dos fenomobils foram tirados de seus proprietários, inclusive o de Ebert, que, segundo a imprensa, nunca mais foi devolvido. Eles foram utilizados para transportar autoridades, pequenas cargas e até pombos-correios durante o conflito. A Phänomen produziu motocicletas e veículos de 3 e 4 rodas para o exército imperial alemão durante a guerra. E apesar de sua fábrica não ter sido bombardeada durante o conflito, foi completamente destruída por um incêndio em 23 de abril de 1919. O pós-guerra na Alemanha tinha hiperinflação, tensão política e as pesadas reparações de guerra. Rudolf Hiller desativou a divisão de bicicletas e iniciou a reconstrução da fábrica, que foi concluída em 1922. O que permitiu a reconstrução foi um contrato milionário com o Reichspost, a estatal de correios alemã. Na verdade, outros países também perceberam as vantagens de utilizar o fenomobil para entregas e encomendas. Para atender às demandas da Reichspost, a terceira e última geração do fenomobil foi apresentada em 1920. 2 versões de carga foram apresentadas. Uma com carga útil
de 575 kg e outra com chassi estendido e capacidade de carga de 675 kg. Uma versão picape foi acrescentada à gama. Em 1927, a produção do Fenomobil foi encerrada, 5 anos após o fim da produção do seu rival da Cyclone. O Reichspost recebeu mais de 1.500 exemplares. O Fenomobil foi substituído por uma van de entregas, esta com 4 rodas e capacidade de 3/4 de tonelada, completamente redesenhada com refrigeração a ar, a Phänomen 4RL, com potência de 10 a 16 cavalos. Além do Reichspost, os Correios austríaco e suíço também receberam a versão da 4RL. Em junho de 1931, pouco antes da economia alemã entrar em colapso novamente, surgiu um veículo completamente novo e definidor de tendências, o Granit 25, com carga útil de 1,5 toneladas, com um motor de 4 tempos refrigerado a ar de 35 a 40 cavalos de potência. Apesar da crise, o mercado mundial de veículos de carga continuou forte e a Phänomen aguentou em plena atividade até o fim da Segunda Guerra Mundial. Depois da derrota alemã, o país foi dividido e suas fábricas se tornaram espólio de guerra. E como a fábrica da Phänomen Werk estava situada em Zittau, no setor controlado pelos soviéticos, ela foi expropriada em um referendo em 30 de abril de 1946. E Rudolf Hiller teve de abandonar a indústria criada por seu pai e ir para Hamburgo, no setor ocidental. Em 1950, Hiller ingressou na fábrica de tratores e caminhões Hanomag como gerente de vendas. Paralelamente, a República Democrática Alemã formou uma administração industrial estatal para a construção de veículos, a IFA, que assumiu o controle da fábrica, que continuou produzindo caminhões até 1991. No final, nenhuma das duas fábricas venceu a sua acirrada disputa comercial, restando os gêmeos separados no nascimento como mais uma pitoresca história do mundo do automóvel. É claro que há muitas outras epopeias de rivalidade na história do automóvel, e cada uma delas terá o seu lugar aqui. Bem, pessoal, este foi o caos de hoje. Todo mês tem caos novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários. Peço a todos que estão assistindo os meus vídeos que aproveitem para comentar e dar sugestões de pauta. Todas as sugestões serão lidas e apreciadas.